Muito bom dia para você, 8 horas mais 4 minutos, 8 e 4 da manhã desta quinta-feira, hoje 10 de setembro de 2015, para Colégio Teutônio, educação para a vida toda, experiências, conhecimento e profissão. Colégio Teutônio é você como razão de tudo, o telefone é o 3762-4040, temperatura agora alcançando a marca dos 19 graus e 8 décimos. Pois bem, foi divulgada há dias atrás uma entrevista que aponta que 12 cidades do Vale do Taquari tiveram redução no número de habitantes. É uma pesquisa, obviamente, pelo IBGE. Foi realizada já em 2014, se não me engano. Foi divulgada na semana passada. E 12 municípios da região acabaram aí tendo o seu número de moradores reduzidos. Para falar com a gente, para fazer uma análise, ele que fez essa análise também em veículos de imprensa da região, o economista, consultor em gestão empresarial e especialista em agronegócio, Sr. Lucildo Allert. Bom dia, Sr. Lucildo. Seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Exatamente. Da mesma forma, é um prazer para falar com o senhor que faz um trabalho tão bacana justamente nessa questão do agronegócio, junto com a Languiru, né, de manter o jovem no campo, que é tão importante. E esse é um dos aspectos que o senhor comenta nessa matéria, né? Exatamente. Essa migração do jovem e também a baixa natalidade no Vale do Taquari, que explicariam essa redução de número de habitantes. Exatamente, então esse é um ponto do trabalho que a gente vem fazendo, é tentar ir na contramão dessas tendências, exato, dessas migrações, para que as empresas ligadas ao agronegócio tenham a sua matéria-prima e também que o município possa prosperar. Agora, qual é que é o principal ponto? É justamente essa migração ou a baixa natalidade do Vale do Taquari, que indica que 12 cidades tivemos redução no número de habitantes? Eu diria que são os dois fatores que influem nisso. Nós temos algumas regiões que já há muito tempo têm reduzido a natalidade. Por exemplo, a nossa região aqui, Teutônia, foi uma das primeiras que os antepassados tinham 10, 12 filhos e começaram a reduzir para 3. E hoje nós não chegamos mais a 3. Tem famílias, inclusive, que postergam para ter filhos, pensando na parte profissional, para a sua carreira, e no fim acaba o tempo passando e não tem filhos. E outros, então, que têm filhos, no máximo 2, então esse número não é suficiente para repor, vamos dizer, aquilo que, à medida que as pessoas envelhecem, a sorte ainda que nós temos hoje, que a longevidade ela tem ajudado para as pessoas viverem mais tempo. Mas, de qualquer forma, isso também é um problema, porque as pessoas idosas precisam mais recursos que têm que ser gerados pelos mais novos. Exato. Então, esse é um ponto. E a outra questão é a migração, que é uma questão que sempre ocorreu, inclusive temos na Europa hoje um problema muito sério, que não é o nosso caso aqui, graças a Deus, temos outros problemas, mas sempre houve essa migração. Quer dizer, nós já tivemos, na época de 1920, 1940, nesse período, uma grande migração, saindo aqui do Vale do Taquari, indo para a região, vamos dizer, hoje Santa Rosa, Carazinho, para aquelas bandas, o pessoal dizia, vou para a Serra. E muita gente também foi para Santa Catarina, para o oeste catarinense. Então, foi um momento que nós tivemos um problema econômico aqui. Na época, vamos dizer, a banha estava em baixa, inclusive resultou depois na substituição pelo óleo de soja. Então, a região aqui estava baseada principalmente na suinocultura. Então, teve esse problema. E a própria produtividade dos solos, na época, milho e a mandioca, que eram os principais insumos. Então, isso fez com que o pessoal tenha saído daqui. E hoje nós temos um processo inverso. Quer dizer, nós temos o Alto Uruguai com a questão principalmente da soja, que em propriedades maiores. Então, muitos produtores que não conseguiram acompanhar, participar desse processo, ficaram com propriedades pequenas, naquela região tem essa dificuldade, eles estão vindo para cá. Quer dizer, de certa forma, para alguns municípios isso é benéfico em questão de mão de obra. Até não tem sido suficiente para sanar esse problema da falta de mão de obra, até que nós já temos haitianos aqui nessa região. É natural esse movimento migratório, é natural, né? O problema é que quem perde essa população, quer dizer, e quem ganha em demasia, vamos dizer, aí também tem um problema que exige muitos recursos públicos para que se tenha uma infraestrutura adequada para o pessoal. Então, uma migração muito grande
ela tem esse problema. E por outro lado, quem perde tem perda de recurso e os custos, vamos dizer, né, em termos do setor público, ele continua, porque as estradas têm que ser mantidas, quer dizer, então... Saúde, especialmente. Né? Exatamente. Então, isso causa um dilema muito grande para esses municípios. Nós temos vários municípios no Vale do Taquari que têm essa dificuldade, enquanto que outros, como nós temos aqui Teutônia, quer dizer, temos Estrela, Lajado, Arroio do Meio, Encantado, e alguns municípios que estão, vamos dizer, a partir de já alguns anos, estão também aderindo a isso. Por exemplo, nós temos aqueles municípios limítrofes, como é a questão de Santa Clara, por exemplo, tem invertido esse processo, tem recebido, tem gente saindo e tem recebido pessoas, por exemplo, porque Lajado já está ultrapassando a sua fronteira, quer dizer, então esse pessoal está vindo para alguns outros municípios vizinhos. Importante, até porque falar desse movimento de migração, hoje em dia, cada vez a gente vê esses horrores na Europa, mas falar do movimento de natalidade também, né, senhor Lucildo, porque a gente sabe que na Europa existem países que estão incentivando as pessoas a terem filhos, né? A gente vê dados muito curiosos, como casais preferindo adotar um animal de estimação do que ter filho, né? Isso é uma tendência ou é um processo também, senhor Lucildo? Eu imagino, quando eu estava estudando, fazendo curso de economia, a gente estava preocupado com a questão da natalidade. Sim. Eu até me lembro, na época eu fiz um trabalho junto com outros colegas, onde nós fomos ver o que se poderia fazer para controlar a natalidade. Para controlar, né? Exatamente. E hoje eu estou vivendo a situação ao contrário, onde as pessoas, isso é uma tendência, eu diria assim, do próprio desenvolvimento, onde a pessoa está preocupada mais com a parte profissional, porque antigamente as famílias tinham o seguinte, a ideia era, quando tinha uma certa idade, por exemplo, chegar a 17, 18 anos, o negócio era arrumar alguém para casar, principalmente as moças. Então, já quando passava de 20 anos, era visto que tinha sobrado para titia. Então, hoje pensar nisso, quer dizer, as moças de hoje não, pensam totalmente diferente. Então, hoje os jovens estão mais preocupados em estudar, em se preparar e tal, e adiam isso. Muitos não é que não querem ter filhos, mas eles sabem do compromisso. E hoje, eu diria até que as pessoas, elas colocam essa questão de filhos como um problema maior do que é. Quer dizer, é uma responsabilidade, claro que sim, mas é uma questão natural e eu diria assim, muitas pessoas não se dão conta que um dia vão, assim como tem que cuidar dos filhos, um dia alguém precisa estar aí para cuidar. Eu tive essa situação, meu sogro recentemente faleceu, então a gente conhece bem essa realidade. Então a gente sabe que quando a gente chegar por ali, é bom ter filhos que... até porque é um processo, né? A gente nasce sendo cuidado e chega depois na melhor idade, já... com a juventude acumulada, como diria um padre amigo meu, e depois vamos depender de pessoas que nos... Então tem essa realidade, e a gente sabe que tem hoje pessoas que sentem essa falta, mas é um processo, eu diria assim, que as pessoas estão postergando isso. E aí muitas vezes chega a 45 e aí começa a pensar, bom, mas agora ter filho ainda é preocupante. Então é uma coisa que na Europa, por exemplo, a Alemanha vive esse drama, e isso, inclusive, tem outros problemas. Por exemplo, se nós pensarmos em aposentadoria, quer dizer, nossa aposentadoria não é aquilo que nós pagamos. Sim. A aposentadoria é aquilo que os que estão trabalhando estão pagando. Então, nós precisamos de gente que vai trabalhar para nós no futuro. Quer dizer, eu já sou um desses, que eu estou dependendo em parte, mas eu ainda estou tentando contribuir para que a gente sabe da situação do INSS e tal, dos recursos. Então, todos esses problemas, eles criam essa situação. Então, nós precisamos, vamos dizer, ter um equilíbrio. O ideal seria ter 2 filhos, em média. Aí nós estaríamos mantendo, vamos dizer, o número populacional. Então, hoje, por exemplo, a Europa, em parte, ela não está contra essa migração de receber uma parte, porque isso vai ativar a economia. Vão ter pessoas que vão querer trabalhar, então é possível. Só que quando o contingente é muito grande, essa que é a dificuldade, de como num curto espaço de tempo conseguir adequar um contingente. E a realidade da Europa, ela é, acredito eu, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, ela é muito diferente da
na questão aqui da nossa região, do nosso estado, porque os migrantes da Europa vêm de situações muito mais adversas do que as que nós vivemos, obviamente, aqui na exatamente, região. Aqui é um movimento diferente, né? É um movimento, eu diria assim, é uma pressão... Quase que de guerra na Europa, um movimento que aqui é um movimento natural, sim, vamos dizer assim. Mas lá é um movimento, quer dizer, as pessoas não estão afim de sair do seu país. Mas em função da realidade que vivem, quer dizer, é impressionante. Tem pessoas que não são pobres, vamos dizer assim, mas que saem porque não encontram mais forma de viver num ambiente hostil como alguns países estão tendo. Exatamente. Então, graças a Deus, nós não estamos... Não temos esse problema, né? A gente está conversando aqui com o consultor em gestão empresarial, economista, especialista em agronegócio, Lucildo Allert. Seu Lucildo, qual é a tendência para os próximos anos? A gente vê esses processos migratórios aqui no nosso estado. Estamos falando aqui dessa pesquisa do IBGE, que estima que 12 cidades diminuíram a sua população no Vale do Taquari nos últimos anos. Qual é que é a tendência? Nós formos olhar num futuro assim mais próximo, por exemplo. A gente sabe que nós tivemos também, não sei se é um efeito de migração, mas, por exemplo, a região sul do estado, que com o Porto de Rio Grande, né, se falou nos últimos anos, tivemos muita gente do Brasil todo migrando para a região de Rio Grande, Pelotas, no sul do estado. E a tendência do emprego também é um forte fator que faz com que essas pessoas migrem. Sim, exatamente, essa é uma questão. Nós temos um ingrediente agora, com a nossa crise atual brasileira, talvez ela possa até ajudar a manter um pouco mais a população no seu lugar, porque exatamente aquelas indústrias, vamos dizer, que atraíam muito e a indústria metal-mecânica, por exemplo, nós temos hoje cidades como Caxias do Sul que está em uma situação bastante difícil, porque exatamente essas indústrias que estão com sérias dificuldades estão demitindo. Talvez isso ajude um pouco as pessoas postergar isso. Mas eu diria que nós temos algumas questões, assim, eu vou colocar, por exemplo, o município, que até pelo nome, vamos dizer, sério, é bastante sério nessa questão. A gente sabe que faz já alguns anos, que acho que o governador era o Brito, que fez o plano de ter acesso asfáltico a todas as cidades. Esse é um ponto, vamos dizer, que ajuda a manter, vamos dizer, porque nós temos dois processos nessa migração. Uma é sair o pessoal do campo e ir para a cidade. Bom, mas se a cidade não tem oferta de alguma coisa, esse pessoal acaba extrapolando e sai do limite do município. E eu diria que esse hoje é um problema. Por exemplo, para Sério, a gente vê que tem muitos interior assim que está abandonado. Não, as casas estão lá, mas não tem mais pessoas. E essas pessoas não encontram uma ocupação, vamos dizer, na cidade de Sério. Então, tem outras cidades assim, mas eu estou usando como exemplo. Sim, perfeito. E aí, então, o que acaba acontecendo? Por exemplo, Forquetinha já tem acesso asfáltico, agora Sério também tem, mas já tem outras possibilidades, por exemplo, se morar, ou Santa Clara, Forquetinha, ou mesmo Relvado, hoje que tem acesso asfáltico, pode trabalhar, por exemplo, lá em Encantado. Quer dizer, então, muitas vezes as pessoas ficam no local. E o que tem isso a ver? O município, ele recebe recursos em função da população. Os repasses federais, FPM, é em função da população. Então, nesse sentido, essa pessoa acaba consumindo, quer dizer, se ela busca algum recurso no outro município trabalhando, mas ela acaba gastando dinheiro naquele município. Então, isso é importante. Então, hoje, essa é a questão, quer dizer, o município, principalmente esses municípios, têm duas dificuldades. Uma, como reter esse pessoal no meio rural, e segundo, se ele não é retido lá, como reter ele dentro do município. Então, essa criatividade, por exemplo, Santa Clara, eu diria assim, que foi feliz, que conseguiu criar uma situação, uma perda de uma empresa, vamos dizer, Calçados Andresa, e o prefeito teve uma ideia e essa ideia está vingando. Hoje com a Flor de Santa Clara já é conhecido, quer dizer, ele conseguiu criar alguma alternativa, que não é fácil, porque hoje nós temos no Vale do Taquari, por exemplo, 3 alternativas assim que predominam, que é o leite suíno e o frango, mas a gente sabe que nós aqui, por exemplo, se nos pegar Teutônia, Estrela,
e mesmo Encantado, quer dizer, as cooperativas aqui que nós temos, elas são um motor para essa situação. Então, além de elas dar oportunidade para os produtores poder produzir, e com isso o jovem ter uma atividade rentável, também tem no próprio município as indústrias de transformação. E é onde gira o dinheiro, né? Exatamente, então ele consegue multiplicar isso. Consegue multiplicar, né? Multiplicar isso. Então, se a gente olhar em comparação sério, por exemplo, quer dizer, e é difícil atrair, por exemplo, uma indústria lá. Aqui até eu diria que a Languiru foi assim feliz, foi olhar um pouco também o social, por exemplo, a Poço das Antas, sim, isso é uma questão importante. Então, as cooperativas, elas têm um pouco uma visão mais social, vamos dizer, que outras empresas. Elas não têm esse compromisso, vamos dizer assim, de se estabelecer em algum local. Elas olham simplesmente a questão mais que é mais interessante para ela e não leva em conta esse negócio. Isso é natural. Mas uma cooperativa, por ser dos produtores, ela tem uma visão um pouco mais social. Exatamente. Bom, senhor Luciano, a gente sempre que fala que ouve falar do senhor, a gente fala justamente, a gente pensa e lembra desse trabalho que o senhor desenvolve justamente para manter esse jovem. O senhor falava da atratividade de manter o jovem no campo. Trocando talvez um pouco de assunto, ampliando o nosso assunto dessa pesquisa dessas 12 cidades que reduziram o número de habitantes, mas como está sendo esse trabalho de manter, a gente acompanha os números da Languiru, a faixa etária vem diminuindo, né? Ou seja, as pessoas vêm se mantendo um pouco mais no campo. E eu comentava esses dias, vamos esquecer de quem agora que esteve aqui no seu lugar dando a entrevista, e a gente falava dos acessos a serviços como internet, telefonia. Não sei se eles são um fator determinante, mas que contribuem para a permanência. Isso tem mudado um pouco também, senhor Luciano? Sim, eu diria que esse é um fator importante também, porque afinal nós temos que entender que o jovem hoje tem... cada jovem, vamos dizer, cada geração tem as suas novidades. E hoje eu diria assim, as novidades tecnológicas, elas são muito grandes e que é uma questão de atração para os jovens. Então, nós não podemos ignorar isso, que não adianta, ele precisa estar conectado, e eu diria, não é só porque é jovem que precisa estar conectado, mas a realidade hoje exige decisões rápidas e as pessoas têm que ter as informações o quanto antes. Então, nesse sentido, o jovem está conectado, por exemplo, a cada minuto, então ele recebe as informações, e isso é uma questão importante. Eu vejo que vários municípios têm trabalhado, eu assim me lembro, Estrela tem feito um plano assim muito forte para que todos os locais dos municípios tenham acesso à internet. Então essa é uma questão importante que eu diria que os municípios, a gente inclusive nesse trabalho, a gente tem usado a internet, porque a gente tem usado os encontros presenciais, mas também a gente tem trabalhado os encontros virtuais, quer dizer, a gente poder se comunicar e mandar os arquivos e afinal ter essa possibilidade. E a gente vê essa dificuldade, alguns têm essa dificuldade. Quer dizer que mesmo tem internet, mas não funciona muito bem. Então é uma questão que a própria Sertel tem trabalhado nisso. Então acho que é uma questão que também o setor público deve pensar, que isso permite, por exemplo, se algum não for atuar na propriedade, mas for atuar, que ele continue morando lá. Sim. Quer dizer, porque não adianta nós ter uma área que não é habitada, quer dizer, as estradas têm que manter, então alguma coisa ele vai fazer lá e alguma coisa ele vai produzir. Então é importante que a gente tenha um controle para que essas migrações elas ocorram em menor número, que elas, vamos dizer, atendam aquelas necessidades criadas, que onde tem necessidade de mão de obra, quer dizer, que aquele fluxo seja normal, que isso sempre vai acontecer, mas que não seja por pressão que o cara é obrigado a sair. Muito bem, 8 horas mais 24 minutos, sempre um bate-papo interessante, dando aí um raio-x, um perfil de como se comporta a população do nosso Vale do Taquari. Professor de Economia, consultor em Gestão Empresarial e também especialista em agronegócio, currículo extenso, né, seu Luciano? Que bom, né? Bom, a gente também já tem uma caminhada, já tem uma quilometragem feita. Exatamente. E a gente tem, assim, definido na vida, como eu venho de uma pequena propriedade rural,
E a gente tem, e até quando eu fiz o mestrado, eu procurei, assim, integrar as diversas coisas, a minha experiência na época que eu trabalhei 25 anos na Souza Cruz. Então, a experiência, assim, de lidar com uma cadeia produtiva, e a gente está ligado, vamos dizer, à produção e também, vamos dizer, ligado a uma grande empresa, quer dizer, com visão de mercado e tal. Então a gente acumulou algumas experiências e, inclusive, eu na época fui fazer mestrado exatamente englobando isso, pensando em estratégias para que pequena produção, olhando para o mercado. Então eu tenho me... Até porque a pequena produção é a nossa principal característica, a nossa característica. Então eu tenho me mantido nessa linha e procurei fazer pesquisa e trabalhei e tal. Então, claro que a gente vai acumulando experiências agora na questão da sucessão. Inclusive, eu tive esses dias no Congresso Internacional do Leite, então fui convidado a fazer uma palestra, e semana que vem vou estar em Minas Gerais, onde acontece o Congresso Pan-Americano de Jovens Produtores de Leite, onde acho que tem 8 ou 10 países que vão participar. Então fui convidado para fazer uma palestra estão prevendo uns 250 jovens que vão estar ali, e jovens, pelo que me mandaram ontem, em torno de 25 anos a média. Então a gente vai colocar um pouco para eles essa experiência e mostrar os caminhos, vamos dizer, que eles podem procurar, que eu diria hoje é importante que o jovem ele aprenda a ser empreendedor, porque a escola trabalha muito para ele ser um empregado. Exato. E a gente precisa de homens de negócio. Então a gente procura influir eles um pouco para que eles vamos dizer, aprendam isso e procurem fazer alguma coisa na propriedade. Seus pais não abrem muitos espaços, mas cria alguma coisa em pequena escala para ter experiência, para sentir como é que é esse negócio. Importante. Seu Lucildo, queremos agradecer a sua participação aqui conosco, já convidá-lo para vir mais seguidamente. A gente sabe da agenda que é bastante lotada, mas de qualquer forma é sempre um bate-papo, porque fala da nossa realidade, né? O senhor tem essa facilidade de trazer a nossa realidade como Vale, como Rio Grande do Sul e como Brasil. Obrigado pelas suas informações, tenha um bom dia e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui para conversar um pouco sobre isso.